Imagine uma cidade perfeita. Não uma metrópole de concreto, com arranha-céus e semáforos. Pense numa cidade onde não existem chefes, mas todo mundo sabe exatamente o que fazer. Onde cada construção é erguida com precisão milimétrica. A comida é produzida com cuidado artesanal. E a arquitetura é tão funcional que engenheiros humanos já tentaram imitá-la. Parece ficção científica? Pois essa cidade existe, só que tem menos de 1 metro quadrado e vive escondida em jardins, rachaduras de muros ou entre as flores do seu quintal. Seja bem-vindo à Colmeia, um microcosmo pulsante, uma sociedade viva que, mesmo invisível a olho nu, é uma das organizações mais eficientes da natureza. Dentro dela, tudo acontece ao mesmo tempo. Nascimentos, missões de coleta, danças, sistemas de segurança e até reciclagem de cadáveres. Isso mesmo. O que parece ser apenas um monte de insetos voando para lá e para cá é, na verdade, um superorganismo. Uma colônia onde milhares de indivíduos agem como se fossem parte de um só corpo, cada um com sua função vital. Juntas, essas abelhas tomam decisões, regulam o ambiente, compartilham informações e reagem a desastres. Tudo sem um líder central, sem comandos, sem voz de comando. É pura biologia, funcionando com a precisão de um computador avançado. Agora, imagina que você pudesse encolher até o tamanho de uma formiga e entrar nessa cidade. O que você veria? Uma rotina tão intensa e coordenada que faria até os escritórios mais agitados parecerem uma tarde de domingo. Cada abelha nasce com uma programação genética que define suas tarefas. E o mais curioso, elas mudam de profissão conforme envelhecem. As novatas começam como faxineiras, limpando as células da colmeia. Depois viram babás, cuidando das larvas. Mais tarde se tornam construtoras, armazenadoras de alimento, forrageadoras. As exploradoras que saem para buscar néctar e pólen, até alcançar o posto final, guardiãs. Essas patrulheiras cuidam da segurança da entrada da colmeia, farejando intrusos e barrando qualquer ameaça. E não pense que todas fazem um pouco de tudo. Algumas passam a vida inteira executando uma única tarefa. E fazem isso com uma dedicação quase absurda. Nem mesmo a rainha tem o controle. Ao contrário do que muitos pensam, ela não manda em nada. Sua função é uma só: botar ovos. Mas faz isso com uma produtividade inacreditável. Em alguns casos, mais de 2.000 por dia. Já os zangões, bem, digamos que são os folgados da história. Vivem apenas para acasalar com a rainha. Se conseguem, morrem. Se falham, são expulsos da colmeia. Mesmo assim, tudo funciona com perfeição. Ninguém grita ordens, ninguém precisa cobrar resultado. É como se todas seguissem um plano secreto em comum. Um instinto coletivo que mantém a engrenagem girando. Um ritmo milenar, afinado pela evolução. Essa foi só a porta de entrada. Porque o mundo das abelhas é muito mais profundo do que parece. E na próxima parte você vai descobrir que elas literalmente dançam para se comunicar. E que esse balé, no escuro, é mais eficiente do que qualquer app de mensagem. Prepare-se para testemunhar uma forma de comunicação tão sofisticada quanto silenciosa. Uma verdadeira linguagem dançante. E não é metáfora. Quando uma abelha forrageadora encontra uma boa fonte de néctar ou pólen, ela volta para a colmeia com mais do que alimento. Ela traz informações. Dentro da escuridão da colmeia, longe da luz, ela começa um ritual curioso. Primeiro, gira em círculos. Depois se move em linha reta. E então repete. Esse movimento é conhecido como a dança do 8. Mas o que parece só uma dancinha esquisita é, na verdade, um código complexo. A direção da linha reta indica o ângulo em relação ao Sol, ou seja, o caminho que outras abelhas devem seguir. Já a duração da dança revela a distância até a flor. Quanto mais tempo dançando,
Mais longe está a fonte, mas tem mais. Essa dança é acompanhada de vibrações e cheiros específicos. Lembre-se, tudo acontece no escuro da colmeia. As outras abelhas ouvem essas vibrações com sensores no corpo e cheiram as pistas com uma precisão assustadora. Resultado? Elas memorizam o trajeto e decolam como se tivessem recebido um mapa por GPS. Não há voz, não há imagem. Só movimento, cheiro e vibração. A eficiência dessa linguagem silenciosa é tão alta que já inspirou até sistemas de comunicação robótica. Cientistas vêm estudando as abelhas para criar algoritmos de navegação autônoma. Sim, robôs estão aprendendo com insetos. E esse é só um dos muitos códigos genéticos que moldam o destino das abelhas. O mais impressionante de todos, talvez, seja o que define quem será rainha e quem será operária. E tudo começa com a comida. Vamos seguir para a próxima parte, onde você vai conhecer a verdadeira alquimia da colmeia e descobrir como um alimento pode mudar completamente o destino de uma abelha. Tudo começa com um simples ovo depositado pela rainha em uma célula de cera. Após 3 dias, esse ovo se transforma numa larva, uma criatura branca, sem asas, sem olhos, sem pernas. É aqui que o futuro começa a ser traçado. A maioria das larvas recebe uma mistura comum de mel com pólen, o chamado pão de abelha. Mas algumas, escolhidas a dedo pelas operárias, recebem algo muito mais poderoso: geleia real. Essa substância não é apenas um superalimento, é um gatilho biológico. Uma larva alimentada exclusivamente com geleia real cresce mais rápido, fica maior e desenvolve ovários funcionais. Resultado: ela se transforma em rainha. Sim, é a comida que determina o destino. Nada de genética predestinada. Uma simples mudança na dieta pode transformar uma abelha comum em líder de uma colmeia inteira. Um verdadeiro conto de fadas biológico, com final controlado pela cozinha. E o ciclo continua. Quando uma rainha morre ou a colônia precisa de uma nova, as operárias não entram em pânico. Elas apenas escolhem uma larva e mudam sua alimentação. O resto é pura metamorfose. Mas nem tudo é magia. Às vezes, o mundo lá fora entra em colisão com esse sistema perfeito. E quando isso acontece, as abelhas mostram do que são feitas. Na próxima parte, vamos explorar o lado guerreiro da colmeia, desde o ferrão kamikaze até os ataques coordenados contra inimigos. Prepare-se para ver como um pequeno inseto pode se tornar um exército imbatível. Quando pensamos em uma abelha, a primeira imagem que vem à mente geralmente é de alguém tomando uma picada e saindo correndo. Mas o que muitos não sabem é que, por trás desse pequeno ferrão, existe uma arma química das mais sofisticadas da natureza. O ferrão da abelha operária tem ganchos microscópicos que se fixam na pele. Ao tentar escapar, ela não consegue puxá-lo de volta. Resultado: parte do seu abdômen é arrancado e ela morre em poucos minutos. É um ataque suicida, um sacrifício feito em nome da colônia. Mas o veneno continua agindo mesmo depois que a abelha morre. Pequenos músculos continuam injetando toxinas, como a melitina, uma proteína capaz de destruir células humanas rapidamente. E tem mais. O veneno libera um cheiro específico que serve de alerta. Outras abelhas reconhecem esse odor e sabem: ali tem ameaça. Em segundos, um enxame inteiro pode se reunir e atacar. Mas não é só defesa. As colmeias têm verdadeiros sistemas de segurança. Guardas treinadas farejam visitantes na entrada. Se uma abelha de outra colônia tentar se infiltrar, ela será identificada pelo cheiro, uma espécie de senha química. Se não tiver o código certo, está fora. Contra vespas e predadores maiores, algumas espécies de abelhas desenvolveram técnicas ainda mais impressionantes. Elas cercam o inimigo
formam uma bola viva ao seu redor e aumentam a temperatura com o movimento dos corpos, literalmente cozinhando o invasor. É brutal, mas é eficiente. E tudo isso vindo de uma criatura que também poliniza 75% das plantas que alimentam os humanos, que produz mel com identidade botânica, que traduz a paisagem em sabor. No fim, a abelha é muito mais do que um inseto com ferrão. Ela é arquiteta, operária, guerreira, dançarina, engenheira ecológica. Um lembrete vivo de que até o menor dos seres pode carregar um propósito gigantesco. Se uma abelha tem um plano tão complexo, tão perfeito, imagina você. Se você pudesse encolher até o tamanho de uma formiga e entrar numa colmeia, o que veria não seria caos, mas uma coreografia perfeita. A rotina ali dentro é tão intensa e coordenada que faria qualquer escritório humano parecer um retiro de férias. Não há reuniões, chefes, nem cronogramas escritos. E ainda assim tudo funciona. Ali, cada abelha nasce com um papel, como se viessem ao mundo já sabendo exatamente o que fazer. E o mais incrível, elas mudam de função ao longo da vida, num ciclo que segue uma lógica biológica impressionante. As mais jovens começam suas vidas como faxineiras. Isso mesmo. A primeira missão de uma abelha é limpar as células onde outras larvas vão nascer. Higiene é prioridade. Afinal, uma colônia depende de ambiente limpo para sobreviver. Depois, ela se torna babá. Cuida das larvas com uma dedicação quase maternal, alimentando e monitorando cada pequeno desenvolvimento. Algumas dessas larvas, como veremos mais à frente, vão se tornar algo muito maior. Em seguida, a abelha assume o papel de construtora, usando cera produzida no próprio corpo para erguer os incríveis favos hexagonais da colmeia. Uma das estruturas mais perfeitas da natureza, que já inspirou arquitetos, engenheiros e até matemáticos. Após isso, vem a função de armazenadora, cuidando dos estoques de pólen e néctar, como se fosse uma bibliotecária natural. Tudo precisa estar no lugar certo, na temperatura ideal, com umidade controlada. Quando atinge a maturidade, a abelha finalmente sai para o mundo exterior. Torna-se forrageadora. São essas que vemos voando por aí, visitando flores, coletando néctar e transportando pólen. Uma tarefa árdua e perigosa, pois o mundo fora da colmeia é repleto de predadores, variações climáticas e desafios inesperados. E, por fim, no estágio final da vida, algumas abelhas se tornam guarda-costas da colmeia. Literalmente. Ficam posicionadas na entrada como sentinelas, farejando o ar em busca de qualquer sinal de ameaça. Um cheiro estranho, um comportamento suspeito, e o alerta é dado. Intrusos são barrados ou eliminados sem piedade. E sim, existem abelhas que passam a vida inteira apenas limpando. E fazem isso com uma eficiência e persistência que poucos humanos manteriam em qualquer emprego. E aí você pensa, quem manda nessa organização? A resposta pode surpreender, não é a rainha. Ao contrário do que muita gente acredita, a abelha rainha não é uma governante no sentido literal. Ela não comanda, não dá ordens e não decide nada. Sua única e fundamental função é botar ovos, e faz isso com uma produtividade inacreditável. Pode colocar mais de 2.000 ovos por dia. Sim, 2.000. Ela é uma fábrica viva, mantida e alimentada pelas operárias, que a tratam com uma reverência quase sagrada. Sua presença é essencial para manter a harmonia química da colmeia, mas ela não diz o que deve ser feito. Ela apenas existe. E isso já basta. E os zangões? Bom, os zangões são os folgados do sistema. Sua única função é acasalar com uma rainha, e se der certo, morrem logo depois do acasalamento. Se não der, são expulsos da colmeia, literalmente jogados para fora. Durante boa parte do ano, vivem como hóspedes sustentados pelas operárias, e só ganham importância durante o período de reprodução. Agora, o mais fascinante nisso tudo: nenhuma abelha precisa de um chefe. A organização nasce de um instinto,
coletivo, quase como se todas tivessem acesso ao mesmo plano invisível. Como se um código genético ancestral as guiasse em tempo real, dizendo: faça isso agora e tudo vai continuar funcionando. Cada uma dança conforme a música, e essa música é a luta pela sobrevivência. Uma sinfonia silenciosa onde cada nota importa, onde cada movimento é uma resposta biológica a um estímulo invisível. Não há dúvida, hesitação ou procrastinação, só ação coordenada. A colmeia é, antes de tudo, uma inteligência coletiva, um cérebro distribuído por milhares de corpos que toma decisões sem pensar, simplesmente agindo. E quanto mais você estuda essa estrutura, mais difícil fica acreditar que tudo isso é fruto apenas de instinto. Parece obra de algo maior, mas é só biologia, pura e impressionante biologia. O mundo das abelhas nos dá uma lição poderosa. Eficiência não depende de autoridade, mas de propósito compartilhado. E propósito é o que não falta nesse pequeno, mas grandioso universo. As abelhas vivem poucos dias. Muitas não chegam a ver o pôr do sol de uma estação para a outra. E mesmo assim, em tão pouco tempo, realizam um trabalho que sustenta florestas inteiras, plantações imensas e cadeias alimentares complexas. Elas não fazem isso por glória, salário ou reconhecimento. Fazem porque nasceram para isso. E nisso, há uma beleza que a gente parece ter esquecido. O valor do que é silencioso, constante e essencial. Enquanto nós, humanos, corremos atrás de metas, cargos, curtidas e validações, as abelhas seguem sua rotina sem desvio. Elas não precisam saber que são importantes para agir como se fossem. E talvez, justamente por isso, consigam fazer tanto. Cada uma cumpre seu papel, mesmo que ele seja invisível, mesmo que não receba aplausos. Porque no fim das contas, é a soma dessas pequenas ações que mantém o sistema funcionando. Elas nos mostram que organização pode existir sem hierarquia, que disciplina pode vir do instinto e que um propósito coletivo é mais poderoso que o ego individual. Em tempos onde tudo parece gritar por atenção, as abelhas nos lembram que a força pode estar no sussurro, na repetição paciente, na simplicidade bem executada. E aqui vai uma provocação. Se uma abelha, com o cérebro do tamanho de um grão, de areia e asas frágeis, é capaz de viver com tanto propósito, e você? Você que pensa, sente, cria, ama. Você que pode escolher, mudar, sonhar. Você que carrega dentro de si um universo de possibilidades. A vida não te colocou aqui por acaso. Se até uma abelha já nasce com um plano tão complexo, tão perfeito, então sim, você também tem um plano, um motivo, um destino. Pode ser que ele ainda não esteja claro. Pode ser que esteja enterrado sob expectativas, medos ou pressões. Mas ele está aí, latente, esperando para ser lembrado. E talvez, talvez esse vídeo tenha te encontrado hoje para isso. Para te lembrar que você importa. Que o seu papel aqui, por menor que pareça, é insubstituível. Porque ninguém é pequeno demais para ser fundamental. E ninguém é grande demais para não precisar dos outros. No mundo das abelhas, não existe vaidade, só cooperação. Não existe competição por status, só sincronia. E por isso a colmeia funciona. Viva, pulsante, resiliente. Talvez a natureza esteja tentando nos dizer algo. Que a beleza da vida não está nos grandes feitos, mas na constância das pequenas ações, no cuidado com o outro, no trabalho silencioso, no gesto que parece simples, mas sustenta o mundo. Se você chegou até aqui, talvez seja porque algo dentro de você reconheceu essa verdade. E por isso eu te agradeço, por escutar, por refletir, por estar presente. Agora me diz, se até uma abelha carrega tanto significado, o que será que você pode construir?